Boa noite, meus amados, família abençoada. Mais um podcast aí, Fala Família. Estamos juntos, conto com a sua cooperação, participando, interagindo com a gente nesse tema, tá? Compartilha também esse vídeo com todo mundo que você conhece. É muito bom quando nós podemos compartilhar algo que vai edificar a vida das pessoas. Então faça isso. Nós estamos aqui junto com você para compartilhar esse tema maravilhoso. É um tema talvez simples e comum, mas que creio ser de interesse de todos, que são comuns e que são simples, né? Hoje eu quero falar sobre o terceiro céu. Isso mesmo, o terceiro céu. É algo que também não é muito compartilhado, nem pregado, talvez até citado em alguns momentos da experiência que Paulo teve. É o único texto bíblico que se refere ao terceiro céu, né? Mostrando que existe um céu além desse que nós vemos com os nossos olhos, né? E essa expressão terceiro céu aparece uma única vez na Bíblia, que é exatamente em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, quando Paulo fala da sua experiência que ele havia tido, né? Ele foi levado ao terceiro céu de uma forma extraordinária, né? Então, por que o terceiro céu? Provavelmente, essa expressão que foi usada por Paulo, para que os seus eleitores entendessem que ele estava estabelecendo uma diferença entre esse lugar, o terceiro céu, para onde ele foi arrebatado, e os níveis inferiores do céu. Provavelmente, ele estava tentando mostrar para os seus eleitores, ou seja, para os irmãos, que existia, ou que existe uma diferença entre esse lugar que ele foi com o lugar que nós estamos, né? Embora o texto não mostre isso especificamente, havia uma enumeração comum que dividia o céu em 3 níveis. Isso cientificamente é mostrado, então a Bíblia já falava, né, já mostrou isso daí. O primeiro céu seria essa atmosfera terrestre que nós conseguimos ver, é o céu onde estão as nuvens, onde os pássaros voam, onde a nossa capacidade de ver, né, de conseguir, que a gente consegue enxergar, na verdade, né? Então esse é o primeiro céu. Se eu posso trazer aqui uma comparação do texto de Paulo aos Efésios, que fala de potestades, de principados e de hostes espirituais malignas nas regiões celestiais, eu poderia imaginar, talvez, mostrando exatamente isto, que essas hostes são os demônios que ficam agindo aqui, né, nesse espaço que nós conseguimos enxergar, mas que é invisível a nós, esses demônios, que nós poderíamos colocar numa hierarquia do reino das trevas, esses demônios, depois os principados, que são chamados príncipes, né, de regiões, e potestades, que são chamados de governos. São demônios que estabelecem governos e que governam, né, não só uma região, mas toda uma nação, um continente, né? Podemos afirmar e fazer esse paralelo com essa passagem bíblica de Efésios capítulo, se não me falha a memória, capítulo 6, quando Paulo fala
das potestades, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra potestades, principados e hostes malignas das regiões celestiais, tá? Então, só para pegar esse link e fazer essa comparação, para que nós entendamos também esse tema sobre batalha espiritual, né? Os níveis de batalha espiritual, até porque é um outro assunto, mas só para a gente fazer esse link aqui para você entender o primeiro céu, o segundo céu, que eu vou falar agora, que seria o firmamento, que é o espaço, né? É no segundo céu que estão as estrelas e os corpos celestiais. Na verdade, né, nesse primeiro céu, os aviões, né, a gente consegue ir através de voos e aviões. O segundo céu, nós não conseguimos ir de aviões, né? Isso só através da NASA, que levou o homem até a Lua, que, segundo, né, o nosso estudo aqui, seria o segundo céu, as estrelas, a Lua, o Sol, enfim, que nós poderíamos chegar, tá? Existe até aí Elon Musk que está preparando viagens para os bilionários, para que eles estejam indo a esse segundo céu, conseguindo chegar, né, a Lua, conseguindo chegar a Marte, enfim, seria o segundo céu. Esse segundo céu que nós não conseguimos chegar, né, a não ser dessa forma como eu estou falando para vocês, seria o céu onde eu fiz o link, o paralelo, que estariam os principados e as potestades espirituais, tá? E onde existe a guerra, né, dos demônios, desses principados, dessas potestades, com os anjos do Senhor, onde existe exatamente uma batalha espiritual feroz, tá? E o terceiro céu, né, nesse raciocínio, é o lugar mais exaltado, né? A ideia do apóstolo não é estabelecer, na verdade, noções físicas de altitude, não, mas é para apontar o céu, que é o lugar na habitação de Deus. Esse terceiro céu é o lugar celestial, que Paulo afirma ser o paraíso, aonde está o trono de Deus. Quando ele fala no terceiro céu, é exatamente mostrando isso. Significa que não existe lugar, há um lugar mais sublime que o terceiro céu. Ninguém pode ir acima dele. E para chegar no terceiro céu, somente existe um caminho, uma forma de chegar lá, que é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Perceba que quando Paulo conta da experiência dele, ele foi em espírito lá, né? O Senhor o levou ao terceiro céu. E as experiências inefáveis que ele teve lá, que ele não conseguia nem dizer, nem falar, né? Como que é lá, né? Embora existam aí testemunhos de pessoas que já foram arrebatadas, que foram lá nesse terceiro céu, que falaram com Jesus, e que vieram com mensagens de lá. Interessante que Paulo, que teve o registro na Bíblia Sagrada, não falou nada, né? Não trouxe nenhuma mensagem além dessa que nós temos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, porque não existe revelação maior do que a própria palavra do Senhor, escrita e registrada para todos nós, tá? Então, deixar isso aí. O que Paulo viu no terceiro céu, é isso que eu estou falando aqui para você, né? Ele não explica o que ele viu no terceiro céu. Ele não explica. Na verdade, ele nem queria falar que esteve no terceiro céu.
quando ele fala no texto, ele nem cita ele, né? Ele só resolveu contar essa experiência porque, de certa forma, ele foi constrangido a isso. Como assim, pastor? Naquele tempo, alguns falsos apóstolos estavam tentando obter autoridade sobre a igreja de Corinto. Veja que a igreja de Corinto colocou em xeque o apostolado de Paulo, exatamente por causa desses falsos apóstolos. Eles chegavam contando experiências, supostas experiências sobrenaturais, e os irmãos em Coríntios ficavam o quê? Impressionados. Consequentemente, a pessoa do apóstolo Paulo era diminuída e desprezada por esses irmãos em razão desses falsos apóstolos que se apresentavam contando supostas experiências sobrenaturais, tá? Paulo, de certa forma, ele foi constrangido a compartilhar essa experiência de arrebatamento que ele teve no terceiro céu, né? Mostrando que, na verdade, esses apóstolos anunciavam um falso evangelho, tá? Esse terceiro céu, a importância disso, dessa experiência do apóstolo Paulo, que, na verdade, ele até reluta em dizer o que aconteceu com ele, né? Ele não se gloriava, né, nessas experiências, né, embora elas fossem legítimas. Por isso que ele fala lá no texto na terceira pessoa, ele não fala na primeira pessoa. Você já observou isso lá no texto? Observe isso lá em Coríntios, na experiência do apóstolo Paulo. Ele não se refere a ele se refere a uma terceira pessoa, né? Então, um indício de que o apóstolo Paulo teria visto, né, pode ser entendido pela forma como ele aplica o terceiro céu. Ele aplica o terceiro céu como um sinônimo de paraíso. Então, o terceiro céu lá é o paraíso, tá? Eu não quero entrar aqui também no detalhe, porque não é o nosso objetivo, né, falar sobre o paraíso no sentido daqueles que estão lá no paraíso. Eu entendo que os que estão no paraíso são aqueles que dormiram no Senhor, né? Que dormiram no Senhor, que foram salvos, que serviram a Cristo e que morreram com Cristo, em Cristo, né? E que foram para o paraíso, tá? Ou seja, eles estão no terceiro céu, tá? Eles estão, esse é o meu entendimento à luz daquilo que eu entendo da palavra do Senhor, tá? Quando Paulo é levado ao lugar onde Deus habita, o lugar onde ele se assenta, onde Deus se assenta e governa todo o universo e a história. Paulo não explica como é o terceiro céu, mas ele diz que ali é o paraíso. Ali era o paraíso. E ele não se gloria nisso. Paulo mesmo afirma que ele se gloriava na cruz de Cristo e não no paraíso. E não por ter tido essa experiência de ter ido, ser levado ao terceiro céu, tá? Então é muito importante a gente destacar isso hoje, né? Esse compartilhar com vocês desse tema simples, um pouco falado, evidentemente, né? Normalmente as pessoas falam da experiência de Paulo, muitas vezes até espiritualizando muito, né? E a gente percebe muitas vezes isso, mas a experiência de Paulo foi uma situação historicamente mostrando que ele foi forçado a compartilhar essa experiência, exatamente até para que ele não se gloriasse em nenhum momento. Deus colocou um espinho na carne dele, né? Por isso que ele disse que ele se gloriava na cruz de Cristo, tá? Mas, de certa forma, ele foi constrangido a compartilhar essa experiência, e a gente entende que esse terceiro céu é o paraíso, foi aonde Deus levou o apóstolo Paulo.
Quantos céus existem segundo a Bíblia? Bom, segundo a Bíblia, nós só temos a expressão terceiro céu, né? Ela levou algumas pessoas a perguntar quantos céus existem segundo a Bíblia, mas segundo a Bíblia só existem 3 céus, se ele foi levado ao terceiro céu, né? De forma geral, a Bíblia aplica a palavra céu em 3 sentidos diferentes: o céu atmosférico, espacial e espiritual, tá? O atmosférico, o espacial. O atmosférico a gente consegue atingir, o espacial só de forma muito especial, e o espiritual só através de Jesus Cristo, né? Da experiência com Deus, e se aprover a Deus nos arrebatar, como fez com o apóstolo Paulo, e outras experiências que a gente vê de pessoas que contam que tiveram lá no paraíso, que chegaram lá no paraíso, mas essas pessoas voltaram com uma mensagem de lá diferente. Então, é meio esquisito isso daí, não tem muita conexão, tá? Então, nessa mesma linha, é possível dizer que a Bíblia fala apenas em 3 céus, não mais do que isso. Os judeus é que costumavam a dividir o céu em 7 níveis diferentes. Daí você vai dizer assim, então existiam 7 céus? Não, a Bíblia não fala em 7 céus, tá? Alguns cristãos sugerem uma divisão do céu espiritual, mas biblicamente não existe isso, tá? Não tem base, essas interpretações não encontram base nas Escrituras. É muito importante dizer isso. De fato, a Bíblia fala em diferentes graus de glória para os salvos, mas a Bíblia jamais falou sobre a existência de níveis superiores e inferiores no céu. Todos os salvos em Cristo Jesus habitarão por toda a eternidade no paraíso, no terceiro céu, junto com Deus, né? No novo céu e na nova terra, independente dos seus galardões. Independente dos seus galardões. Então, eu quero aqui deixar com vocês, esse estudo, né, vamos dizer assim, deixar aqui essa palavra, essa instrução, esse ensino sobre o terceiro céu, uma coisa simples, objetiva, para que não haja dúvida em nada e para que você tenha a clareza quando alguém lhe falar assim, existem quantos céus? A Bíblia fala quantos céus? 3 céus. O atmosférico, o espacial e o espiritual, que é o paraíso, o celestial. E a Bíblia fala sobre esses, deixa de certa forma claro que existem 3 céus. Por que esses 3 céus? E a gente fez aqui um link e um paralelo com Efésios capítulo 3, capítulo 6, quando Paulo se refere à nossa luta espiritual contra potestades, principados e hostes malignas. É a guerra espiritual. São esses demônios, as hostes malignas, são esses demônios que agem aqui na terra, né? Nas pessoas, e os principados são príncipes demoníacos que dominam regiões, são príncipes de regiões, né? Principados, autoridades acima desses demônios. E as potestades é uma autoridade ainda mais pesada e maior, que dominam governos, tá? Então, mas eles estão no nível do primeiro e do segundo céu, jamais no terceiro céu, né? E aí você percebe que essa batalha espiritual, ela se dá no segundo e no primeiro céu, né?
onde nós não conseguimos enxergar com os olhos físicos, só com os olhos espirituais, pela palavra de Deus, a ação desses demônios, né? E a luta que existe, a guerra que existe, e o exército de Deus sempre guerreando. Mas o terceiro céu é o paraíso, é um lugar de paz, de vida, de eternidade, onde não tem choro, não tem lágrimas, não tem nada. Lá está sentado o Senhor, governando sobre esse universo, tendo o controle de todas as coisas. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com esse ensinamento, né? A simplicidade desse tema, mas a profundidade de como isso nos traz um conforto, um consolo, um despertamento e um alerta com relação à realidade espiritual daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. Tá bom? Espero que tenha sido muito legal para você, que você possa compartilhar com outras pessoas e que elas também sejam edificadas e fortalecidas, assim como você também. Deixa aí os seus comentários, talvez a sua pergunta, né? Alguma dúvida que você tenha, que você teve durante a minha explanação, tá bom? Deixa aí, deixa o seu comentário, tamo junto, sexta-feira que vem, com mais um tema, para a gente estar aqui conversando, compartilhando e crescendo juntos em nome de Jesus. Então, um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, às 21 horas.